Eu sou Rubem Lousada, engenheiro ferroviário, e você está no nosso canal a serviço da ferrovia. Antes de começar o trabalho, realize uma breve prospecção e anote todas as anomalias e componentes faltantes ou defeituosos, para que seja incluído ao plano de trabalho. Retire todo o lixo e distribua o lastro em excesso, para que seja possível ver ao longo do trilho. Para permitir o adequado alinhamento da superestrutura ferroviária, um buraco deverá ser aberto em um ponto aleatório da superestrutura ferroviária, para a verificação das condições do lastro. E se a contaminação, a passagem das composições ferroviárias, deverá ser utilizada para se aferir o desnivelamento dinâmico da via. Porém, algumas composições poderão não ser pesadas o suficiente para registrar o desnivelamento dinâmico completo. A execução da atividade é dividida em 6 fases. Estas são: medir a referência do trilho, medir o desnivelamento dos trilhos, escolher um trilho de referência, medir os erros de desnivelamento, medir os pontos de elevação, calcular o desnivelamento total dos trilhos. Como o estabelecimento dos valores das cotas de nivelamento podem ser complicado, é importante ter cuidado e não se apressar para evitar erros. Primeiro, verifique o padrão da entrevia. A cada 10 metros, anote o resultado em locais de fácil verificação. Coloque as dimensões em um ponto fixo adequado, e marque isso no trilho de referência. Isto é importante especialmente em vias curvas, pois existe o risco de que o alinhamento possa ser modificado durante o processo de levante. Essas medidas darão uma referência adequada para confirmar se a superestrutura não se moveu durante o trabalho. O próximo passo é verificar a existência de desnivelamento dinâmico da superestrutura ferroviária. Para medir o desnivelamento dinâmico em ambos os trilhos, o medidor deverá ser instalado ao lado do dormente sem tocá-lo, e distribuído em ambos os trilhos. Defina os indicadores de medidor para zero, e verifique se eles estão seguros. Depois que uma composição ferroviária tenha passado, verifique a cota de desnivelamento dinâmico, usando a cunha graduada milimetrada, ou paquímetro. Marque as leituras apropriadas no pati do trilho. Se não houver vazio, marque o trilho com 0. Se necessário, reconecte os medidores de nivelamento dinâmico ao longo da região, até que todos os pontos de desnivelamento dinâmicos dos trilhos tenham sido identificados. Exemplo: 24 medidores irão verificar o desnivelamento dinâmico em uma região de 12 dormentes. Para uma superestrutura sem superelevação, qualquer trilho pode ser usado como referência, mas é melhor selecionar o trilho com o melhor perfil do boleto. Em superestrutura com superelevação, o trilho de referência deverá ser o inferior ou interno, pois ele sempre vai ser definido como 0. Por esse motivo, é importante selecionar o trilho correto. O nivelamento compreende o preenchimento dos vazios da face inferior dos dormentes. Qualquer necessidade de rebaixar a superestrutura deve ser evitada, porque isso irá proporcionar modificações do projeto original da banqueta de lastro, e nas camadas da infraestrutura, e também implicaria uma quantidade desnecessária de trabalho duro, e de alto custo. Quando o trilho de referência for selecionado, localize os pontos altos olhando ao longo do boleto do trilho, usando um assistente para marcar o patim do trilho com um H, em cada ponto alto. Para medir a elevação estática, coloque a placa de observação em um ponto alto e a placa alva em outro alto. Usando o nível das placas, estabeleça o nivelamento entre as elas e posicione suas bases de maneira firme junto ao boleto do trilho. Em seguida, coloque a placa intermediária no primeiro dormente entre a placa de observação, e observe na placa de alvo através da ranhura da placa de observação, mantendo seus olhos a aproximadamente 30 cm de distância da abertura. Oriente seu assistente para ajustar o calibrador de altura da placa intermediária, até todas as 3 bordas de observação se alinharem. O assistente deve marcar a leitura da placa intermediária na alma do trilho a cada dormente, e repetir esta operação até que a placa intermediária chegue à placa de destino.
Em linha tangente, a superelevação sempre será igual a zero. A superelevação indicada na régua não poderá variar entre dois dormentes. Em superestrutura com superelevação de projeto, a superelevação varia em função ao trilho de referência. Em superestrutura em tangente, a superelevação será igual a zero. A superelevação irá ocorrer ao ponto em que as leituras ocorram em geometrias curvas. Anote a superelevação no pati do trilho. Para calcular o desnivelamento total dos trilhos, adicione o desnivelamento dinâmico e o desnivelamento estático. Marque o resultado no pati do trilho. Circule em torno do número final para diferenciá-lo de qualquer outro. Para a superestrutura em curva, adicione o desnivelamento dinâmico à leitura da régua de superelevação. Marque o resultado no patim do trilho. Se o trabalho está sendo realizado em uma curva de transição, cuidados deverão ser tomados para não ocorrer comprometimento da geometria total da curva. Certifique-se de que graduação e distribuição da superelevação ao longo da espiral estarão em concordância com a superelevação final da circular. Se estiver usando múltiplos pontos de referência, uma vez que todos os dormentes tenham sido marcados na primeira seção, mova a placa de observação para o ponto de referência, onde a placa-alvo foi originalmente locada. Mova a placa de alvo para o próximo ponto de referência, e repita todo o procedimento. Continuar o processo quantas vezes forem necessárias, para que toda a área esteja verificada. Certifique-se de que todos os medidores de espaçamento foram removidos, e que toda a banqueta de lastro sejam restabelecidas e regularizadas. Se a prospecção da ordem de serviço foi realizada por outro profissional, certifique-se de entender todas as instruções e especificações técnicas. Para iniciar a atividade, efetue aberturas das cavas em lados alternados ao longo da superestrutura, de modo que cada vão entre dormentes tenha apenas uma cava aberta. Com auxílio de macaco de via, erguer a superestrutura o suficiente para que se obtenha espaço para encaixe de brita. Distribua o lastro de maneira uniforme abaixo do dormente. É importante a distribuição uniformemente do lastro, sob a face inferior dos dormentes, por aproximadamente 375 mm por cada lado do trilho. Isto assegurará que o lastro irá manter os bulbos de tensão. É importante que cada dormente seja tratado sob ambos os trilhos ao mesmo tempo. Uma vez completa, abaixe o trilho na camada nova, e repita a operação para as demais regiões até completar todo o serviço. Sempre que possível, observe a passagem das composições ferroviárias, e lembre-se que no início o nivelamento pode parecer bom, mas o assentamento do novo material irá ocorrer gradualmente. Cubra as cavas abertas, e restaure o perfil da baqueta de lastro conforme especificação técnica. Ao término da atividade, certifique-se de recolher todo o material, equipamentos e sucata proveniente da atividade. Após o início da circulação das composições ferroviárias, os carregamentos aplicados na superestrutura pelo material rodante, irá acelerar o trabalho de compactação do material aplicado. Efetue a primeira visita após 48 horas de finalizado o serviço, e a última visita 7 dias após.